Fala, povo abençoado! Eu quero agradecer aqui a todos os inscritos no canal e o meu desejo é que Deus continue abençoando a cada dia mais a sua vida. Lição de número 2 do terceiro trimestre. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Essa lição vai falar basicamente sobre a divisão do reino de Israel. Isso acontece no reinado de Roboão, que era sucessor do seu pai Salomão. Iniciando aqui a introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta bem fácil. Quais foram os 3 primeiros reis de Israel? Só para testar aí o seu conhecimento. O primeiro nós sabemos foi o rei Saul, o segundo o rei Davi e o terceiro o rei Salomão. Para falar da divisão do reino, primeiro eu quero falar das 12 tribos de Israel. A nação de Israel era constituída por 12 tribos, cujos nomes eram os mesmos nomes dos 12 filhos de Jacó. Então, para efeito de divisão territorial, Israel possuía 12 tribos. Só que José era filho de Jacó, e o nome de José não aparece em uma das tribos. Isso porque José teve o seu nome retirado e entrou os 2 filhos dele. Então entra ali Efraim e Manassés. Mas se fizermos a conta, dá 13 tribos. Porém, tem um outro detalhe. A tribo de Levi não foi dada terra para essa tribo. Então, ela fica sem terra, de forma que ela é espalhada entre as outras 12 tribos. Então, fazendo o cálculo novamente, fecham as 12 tribos. Jacó tinha 12 filhos, então sai José e sai Levi, e entra Efraim e Manassés, que são 2 filhos de José. Quando ocorre a divisão do reino de Israel, a nação estava constituída com as 12 tribos. Roboão estava no governo. Acontece uma revolta de Jeroboão contra Roboão, de forma que Jeroboão fica com 10 tribos e Roboão fica com apenas 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Essa divisão ficou da seguinte forma: Israel ficou dividido em 2, no qual o Reino do Norte ficou com o nome de o Reino de Israel, que era agora reinado por Jeroboão. E o Reino do Sul ficou conhecido como o Reino de Judá, que era governado por Roboão. Primeiro tópico: principais causas da cisão. A carga pesada de Salomão. A principal causa da cisão foi o desvio de Salomão. Salomão começou muito bem o seu reinado, mas no final da história dele foi um pouco trágico. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. E como o desvio teve consequências. Ele começou muito bem, de forma que o povo festejava. Isso está em 1 Reis 4:20. O trabalho escravo era para os estrangeiros e não para os israelitas. Isso se encontra em 1 Reis, do capítulo 9, versículo 20 a 22. E nunca se teve tanta fartura em Israel como no governo de Salomão. Se você ler 2 Crônicas 7:5, você vai ver quão grandiosos eram os sacrifícios que Salomão fazia para Deus. Mas no final Salomão comete idolatria e Deus decide dividir o reino. Talvez você me pergunte se Deus estava determinando o futuro, como se ele mesmo dividiu o reino, mas eu afirmo que não, porque na verdade Salomão cometeu um erro e esse erro foi que causou essa consequência. A divisão, no caso, é uma consequência do erro de Salomão. Salomão, ele era livre para obedecer ou para desobedecer. Ele desobedeceu no final do reinado dele e as consequências vieram, estouraram
na mão de Roboão, seu filho. Ainda falando aqui sobre a divisão do reino, Deus só dividiu o reino por amor a Davi. Eu vou te explicar isso. Se não fosse a promessa que Deus fez a Davi, que teria um descendente de Davi para sempre no trono, Deus não teria dividido o reino. Jeroboão teria tomado o reino por inteiro da mão de Roboão. Deus só não permitiu isso porque Deus tinha feito uma promessa a Davi. Então Roboão fica ainda com uma parte do reino, que fica ali com o reino de Judá, para manter a linhagem de Davi no poder. Tópico 2. Os erros de Roboão. A repetição dos erros de Salomão. Roboão deu os passos certos até dado momento. Ele vem fazendo tudo certo. Por exemplo, quando Jeroboão leva a situação até ele, ele pede tempo para responder. Ele pede tempo. Não dá para a gente decidir algo complexo se a gente não tiver tempo. Nós precisamos analisar, nós precisamos pensar, nós precisamos raciocinar sobre aquele assunto complexo que está precisando de uma decisão nossa. Sem tempo fica difícil, então ele toma uma atitude certa, ele pede tempo para responder se ele ia diminuir ou não a carga do povo. Segunda coisa certa que ele faz, ele pede conselhos. Ele pede conselhos dos anciãos e depois pede conselho dos jovens. Ele fez a coisa certa, não há nada de errado em pedirmos conselhos. À nossa volta tem pessoas mais experientes do que nós, tem pessoas que têm conhecimentos em áreas que nós não temos, e não tem nada de errado nós pedirmos conselhos. Pelo contrário, é até melhor pedirmos para não tomarmos uma decisão errada, equivocada. Mas isso não aconteceu com Roboão. Ele deu o passo certo até aí, mas na hora da decisão, ele tomou uma decisão errada. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Roboão acata o conselho dos jovens, que dizia para ele ser ainda mais severo com o povo, no que diz respeito ao jugo e aos tributos. Ele toma essa decisão e essa decisão custou caro para Roboão, de forma tal que ele perdeu a maior parte do reino dele. 10 tribos passaram a ser governadas por Jeroboão. Então, uma decisão errada pode custar muito caro, e custou caro para Roboão. Nós vemos quantas batalhas Davi lutou para conquistar o território de Israel, e uma decisão errada de Roboão, aquele território, boa parte vai tudo embora. Quanto trabalho Salomão teve para construir as coisas no reino, para organizar tudo aquilo, e Roboão toma uma decisão errada, vai tudo por água abaixo. Obra do avô dele, obra do pai dele, ele toma uma decisão errada e vai tudo por água abaixo. Os pais criam os filhos, boa parte de suas vidas, durante anos, criando filho, vem alguém, buzina um conselho errado na orelha do filho e o filho toma uma decisão errada e acaba com a própria vida. Vai parar numa cadeia ou vai arruinar a vida em outros aspectos. Então é muito importante nós termos esse discernimento no que diz respeito a conselhos, para que possamos tomar boas decisões. O cuidado com os conselhos. A sabedoria não é hereditária. O pai de Roboão era o homem mais sábio da terra, e mesmo assim, Roboão não teve sabedoria para discernir entre um conselho bom e um conselho ruim. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. E uma coisa que eu quero comentar é que, assim como aqueles anciãos,
proferiram bons conselhos para Roboão, há também pessoas que falam boas palavras para nós e que, se nós seguirmos, nós seremos bem-sucedidos. Roboão teve a oportunidade de amenizar o sofrimento do povo. O povo estava sofrendo com um duro jugo e com um trabalho escravo, e ele ainda decidiu agravar ainda mais. Às vezes acontece conosco, nós temos oportunidades que chegam diante de nós para amenizarmos o sofrimento alheio, o sofrimento do próximo. Aí eu quero deixar uma reflexão aqui, dentro desse subtópico. Qual decisão nós estamos tomando? Nós estamos diminuindo ou aumentando o sofrimento das pessoas ao nosso redor? Terceiro e último tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito. Eu quero comentar aqui de forma cronológica e sucinta como que ocorreram as coisas. Salomão era rei de Israel e no final da vida dele ele comete idolatria. Isso acendeu a ira de Deus, de forma que Deus usou o profeta Aías para falar com Jeroboão, e Deus daria 10 tribos para Jeroboão. Quando Salomão fica sabendo disso, Salomão tenta matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito. Jeroboão, estando no Egito, com o passar do tempo, Salomão morre. Então, o filho dele assume o trono, Roboão, e Jeroboão volta do Egito até onde está Roboão e pede para tirar a carga pesada de cima do povo. Roboão, ele ouve o conselho dos jovens, mandando agravar ainda mais a carga em cima do povo. Então, acontece uma revolta e, consequentemente, a divisão do reino. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Jeroboão despreza a orientação divina. Quando o profeta Aías fala com Jeroboão, duas coisas o profeta falou. Primeiro, que Deus daria 10 tribos nas mãos de Jeroboão. E segundo, que se Jeroboão obedecesse à lei de Deus, a bênção do Senhor estaria sobre o reinado dele. E parece que Jeroboão lembrava-se apenas da parte que ele reinaria sobre as 10 tribos. Parece que ele se esqueceu de que tinha que obedecer a Deus. Por que eu falo que parece que ele se esqueceu? Porque ele levantou pequenos templos para impedir o povo de ir até Jerusalém adorar o Senhor no Templo de Salomão. O Templo de Salomão estava ali em Jerusalém, que pertencia, no caso, ao reino que estava sob o comando de Roboão. E como Jeroboão não queria que o povo saísse das 10 tribos para ir até aonde estava o templo, em Jerusalém, então ele construiu pequenos templos lá nas 10 tribos para impedir que o povo fosse adorar. Isso acontece aqui fora. Tem países aí perseguidos. Na verdade, Jeroboão estava colocando a política acima da lei de Deus, proibindo, impedindo o povo de adorar. Acontece aí fora. Se você colocar no Google os países perseguidos religiosamente, você vai ver uma relação aí de aproximadamente 50 países, onde é proibido adorar a Deus, né? Isso aí é a mesma coisa que Jeroboão fez. Consequências da idolatria. Jeroboão cometeu idolatria e levou também o povo de Deus a cometer idolatria. Isso teve um preço para ele. O filho dele adoeceu, logo em seguida morreu. Mais tarde, o povo do reino de Israel vai parar no cativeiro assírico por volta de 722 a.C.
Em uma visão panorâmica aqui, o povo de Israel, no Antigo Testamento, vive 3 grandes cativeiros. O primeiro é na terra do Egito, e Deus levanta Moisés para tirar o povo de lá. Depois, o segundo, já com o reino dividido. O reino do norte vai parar no cativeiro da Assíria, mais ou menos 722 a.C. E também o reino de Judá, ele vai parar no cativeiro da Babilônia, por volta aí de 586 a.C. Por fim, esses 3 reis mencionados nessa lição desprezaram as orientações de Deus e, como consequência, a ruína os atingiram. Jeroboão construiu um bezerro de ouro para que o povo pudesse prestar culto, e parece que ele ignorou ou desconhecia a história do povo de Israel, que levantou um bezerro de ouro no deserto e acendeu a ira de Deus e a ira de Moisés. Isso me ensina que eu preciso conhecer a história, conhecer mais sobre a Bíblia para não cometer certos erros que homens cometeram no passado. E por outro lado, eu vejo o grandioso amor de Deus demonstrado sobre a vida de Davi, que mesmo após Davi sendo morto, Deus permaneceu sempre deixando um descendente de Davi no trono da nação de Israel.